Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o pastor Edson Ramos, e mais uma vez estaremos falando um pouco da palavra de Deus e refletindo sobre ela. Mas antes vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por essa oportunidade, e desde já eu peço aos irmãos que se inscreva, que deixe o seu like, que participe conosco, deixe seus comentários e que assim o Senhor possa lhe alcançar através dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus Cristo, estamos em Tua presença, te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade. Fale conosco através da Tua palavra, abra nossa mente, nos dá o entendimento da Tua palavra, como está escrito em Tua palavra na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Aqueles que te pedem sabedoria, o Senhor concede. Conceda-nos entendimento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar aqui hoje sobre 5 tipos de pessoas que estão dentro da igreja. Eu falei quantas pessoas? 5 tipos de pessoas que estão dentro da igreja e que precisam da nossa ajuda espiritual. O apóstolo Paulo vai nos apresentar tais 5. O apóstolo Paulo vai nos apresentar todas as 5 aqui. A gente vai percorrer um pouco a Bíblia. O apóstolo Paulo vai nos apresentar o primeiro tipo de pessoa, que é a pessoa natural. Depois Paulo vai nos apresentar o segundo tipo de pessoa, que é espiritual. E depois Paulo vai nos apresentar o terceiro tipo de pessoa, que é a pessoa carnal. E logo após Paulo vai nos apresentar o quarto tipo, que é a pessoa fraca na fé. E o quinto tipo de pessoa é a pessoa imadura na obra de Deus, né? E aí nós vemos 5 tipos de pessoas que tem dentro da igreja. Para não ficar nas minhas palavras, vamos ver o que o apóstolo Paulo diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Paulo vai falar assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não podem entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Primeiro tipo de pessoa que tem dentro das nossas igrejas, e elas podem nos trazer uma confusão tremenda, ou elas podem se confundir de uma forma tremenda, é o tipo de pessoa natural. São aqueles tipos de pessoa que elas não são influenciadas pelo poder do Espírito Santo. E também elas não influenciam ninguém. Ou seja, aquelas pessoas que saem do mundo, que para elas tudo é normal. Para elas não existe erro, não existe pecado, tudo pode. E esse tipo de pessoas, quando elas entram na casa do Senhor, esse primeiro tipo de pessoa natural, elas têm a dificuldade de compreender o mover de Deus. E no decorrer do tempo, Deus vai trabalhando, Deus vai se revelando, Deus vai se mostrando para esse tipo de pessoa. Mas o perigo dessa pessoa é que tudo para ela é natural. O pecado é natural, o erro é natural, beber, fumar, viver uma vida mundana e dentro da casa de Deus é natural, ou seja, a sua consciência nada acusa esse tipo de pessoa. E dentro da casa de Deus nós temos muito esse tipo de pessoas, pessoas naturais. Elas não têm uma vida com Deus, Eu creio que o Senhor, no decorrer do tempo, vai trabalhar no caráter dessa pessoa. Mas eu chamo a pessoa natural de pessoa sem caráter, Ela se influencia pelas coisas do mundo. Ela se influencia por qualquer coisa. Se ela entrar na casa de Deus, ela não tem o discernimento das coisas espirituais. E às vezes não tem interesse pelas coisas de Deus. E leva as coisas de Deus de qualquer maneira. Parece que ela está dentro da igreja, mas parece que ela está em outro lugar. Ela trata a igreja como clube. Ela trata a igreja como cinema, ela trata a igreja como shopping, ela trata a igreja como passeio, como um lazer, como mais um lugar que ela está indo ali para se divertir, para se entender. Ela não tem o compromisso com as coisas de Deus, não tem o compromisso com a obra do Senhor. Para ela ou para ele, tudo é natural. E isso é um perigo para essa pessoa e também para a obra de Deus.
Porque se ela não consegue discernir as coisas de Deus, a manifestação de Deus, a sua vida cristã vai ser uma vida infrutífera. Então Paulo vai nos advertir: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entender porque ela se discerne espiritualmente. A minha oração é para que Deus leve essa pessoa natural para o mundo espiritual, para que ela possa ter o discernimento de Deus, para que ela possa compreender as coisas de Deus, para que ela possa entrar no reino pela porta, e para que essa pessoa possa se despertar para aquilo que Deus tem em sua vida. Estaremos entrando agora no segundo tipo de pessoa, ou segundo tipo de crente que tem dentro da igreja. O versículo 15, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15, vai nos falar: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Opa, vemos aqui que o segundo tipo de pessoa é o espiritual. O espiritual é aquele que é nascido de novo. Jesus vai falar isso lá em João capítulo 3. Jesus vai conversar com o homem por nome de Nicodemos. Nós vemos ali que a primeira conversa que Jesus Cristo tem com Nicodemos, ele mostra ser um homem natural, porque ele não compreende as coisas de Deus. Quando Jesus fala com ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo, te é necessário nascer de novo. Nicodemos, como homem natural, mesmo sendo escriba, doutor da lei, mesmo conhecendo sobre a lei, mesmo sendo mestre, rabino, fariseu, ele falou: Senhor, porventura eu sendo um homem velho, poderia voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí o Senhor fala: olha, Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Então Nicodemos, naquele momento, deixou de ser um homem natural das coisas terrenas e passou a ser um homem espiritual. Então a Bíblia diz que quando Jesus Cristo fala com ele sobre o novo nascimento, Cristo nos traz uma grande revelação. Ou seja, é possível que ocorra em nós um novo nascimento em Cristo Jesus. Eu não estou falando de reencarnação, porque muitos pregam sobre reencarnação, mas não estou falando sobre reencarnação, porque até mesmo nós não pregamos sobre isso. Nós pregamos Cristo encarnado em carne para a manifestação da glória de Deus. Então, quando eu falo de uma pessoa espiritual ou de um crente espiritual, é aquele crente que nasceu de novo. Nasceu como? Através do quebrantamento, do arrependimento, da oração, do jejum, da consagração e da sua vida com Deus. Ele recebe o Espírito de Deus e aí ele passa a discernir as coisas de Deus, as coisas espirituais. Esse crente tem um tom do discernimento, ele compreende a voz do Espírito Santo. Ele não é levado por qualquer doutrina, ele não é levado por qualquer vento, ele não é levado por qualquer motivação. A sua vida é guiada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus distribui a esse crente os dons espirituais. Deus se revela a esse crente, que ele chega a um patamar diante de Deus de espiritualidade, um patamar de maturidade cristã, maturidade com Deus. Deus começa cada vez mais a falar e se revelar a ele. Agora eu quero falar sobre o terceiro tipo de pessoa, ou o terceiro tipo de crente que tem dentro da nossa igreja, que Paulo vai nos falar aqui em 2ª carta, capítulo 2, versículo 3. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo 1 em diante. Paulo vai falar assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manchar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sou vós porventura carnais, e não andais segundo os homens. Então Paulo aqui vai chamar a atenção do terceiro tipo de pessoa que tem dentro da igreja, é o crente carnal. Você vê aqui que a igreja de Corinto era uma igreja cheia dos dons espirituais, cheia da manifestação de Deus. Deus se manifestava, Deus falava, Deus se revelava, Deus se mostrava presente, mas só que a carnalidade entrou no meio da espiritualidade. Então eles deixaram de ser espirituais para se tornarem carnais. O maior perigo de uma pessoa deixar de ser espiritual é que ela passa a ser carnal.
e ela mesma não percebe isso. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo se retirou de Sansão, ele não percebeu. Quando se retirou de Saul, ele não percebeu. O Espírito Santo, ele avisa quando chega, mas não fala quando sai. E isso muitas das vezes acontece conosco dentro da casa de Deus. Então o terceiro tipo de pessoa, que é a pessoa carnal, é aquela que um dia profetizou, é aquela que um dia entregou visão, revelação, profecia, é aquela que um dia teve dons espirituais, operação de maravilha, mas por causa de tanto tempo na casa de Deus, 10, 30, 40, 50 anos, se desmotivou, se desanimou e se tornou um crente carnal. Se tornou uma pessoa carnal. Como assim, pastor Edson, uma pessoa carnal? Paulo vai falar aqui em segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, ele vai nos apresentar o tipo de pessoas carnais. Ele diz assim: olha, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não são porventura carnais. Paulo está falando isso a uma igreja em Corinto. Ele não está falando isso para uma pessoa mundana, para uma pessoa no mundo que não é cristã, que não é evangélica. Ele está falando para a maior igreja espiritual da época, que é a igreja de Corinto. Todos os membros de Corinto tinham os dons espirituais. Havia neles a manifestação do Espírito de Deus. Mas porventura eles deixaram de ser espirituais e se tornaram carnais. Como, pastor Edson, eu deixo de ser espiritual para me tornar carnal? Fofoca, murmuração, mentira, imoralidade, prostituição, adultério e muitas outras coisas que nos tornam carnais. E tudo para nós, além de carnal, passa a ser natural, porque os dons espirituais não salvam ninguém. Há muitas pessoas que estão cheias de dons espirituais e vão para o inferno com elas. Eu me lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 9 anos. Isso foi em 1994, no dia 10 de março. E eu me lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo. Cheguei em casa todo alegre, pulando, saltitando. E a minha mãe estava comigo no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, ali na Assembleia de Deus da Lapa, Vila Kennedy de Bangu, no estado do Rio de Janeiro. Eu tinha 9 anos. Eu me lembro que a dirigente era a pastora Cristina de Aquino, que até hoje está ali no bairro de Vila Kennedy de Bangu. Me lembro que quando ela colocou a mão sobre mim, eu tinha 9 anos, recebi na hora o batismo com o Espírito Santo. Eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo, eu tinha 8 anos. Minha mãe me colocava para orar, para jejuar, e eu louvo a Deus por isso, porque eu tive uma infância consagrada ao Senhor para a glória de Deus. Então, quando eu cheguei em casa, todo alegre, saltitante, a minha mãe vendo aquilo ali, minha mãe olhou para mim e disse assim: meu filho, dom espiritual não salva ninguém. Dom espiritual não salva ninguém. Aquilo ali para mim foi como um balde d'água. Minha mãe hoje é missionária, está aí Ramos. Quando minha mãe falou aquilo, parece que caiu um balde d'água em cima de mim. Eu parei para pensar, e eu sempre tive essa instrução da minha mãe. Minha mãe sempre falou: por mais que Deus lhe use, não coloque a carroça na frente dos bois. Fala o que o Senhor te mandar. Se o Senhor te mostrar um copo, você fale que é um copo. Se Deus te mostrar um copo com café, com uma xícara, com açúcar, você fala: eu vi o café, a xícara, o açúcar. E ali minha mãe estava me ensinando princípios de termos cuidado com a obra de Deus. Mas crente carnal não tem cuidado com a obra de Deus. Ele fala o que quer, faz o que quer, e ainda fala no nome do Senhor. E traz um escândalo mundial, nacional, estatual. E o nome do Senhor é zombado no meio da nossa sociedade. Porque estamos cheios de crentes carnais que diz assim diz o Senhor, sem o Senhor ter falado nada. E esse é o maior perigo. Dons espirituais não salvam ninguém. Eu posso ser o maior operador de cura e maravilha, mas dons espirituais não salvam ninguém. Jesus falou assim: nem todos que dizem ao Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, porque eu não vos conheço. A palavra iniquidade, Jesus está falando pecado na alma. Aquela pessoa que vive aparentemente como servo de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Tem nome de que vive, mas está morto. Ele ora, ele prega, ele profetiza, ela entrega visão, revelação, canta, mas está morto, está na prática do pecado, está na prática do mundo, está morto espiritualmente. E nesses últimos dias,
Deus está nos despertando para um avivamento moral, para deixarmos de sermos pessoas naturais, para deixarmos de sermos pessoas carnais e nos tornarmos pessoas espirituais em Cristo Jesus. Nós temos aqui também o quarto tipo de pessoa que o apóstolo Paulo tinha muito cuidado. Você vai encontrar esse quarto tipo de pessoa em Romanos capítulo 14, que é a pessoa fraca na fé. A pessoa fraca na fé não é a pessoa carnal. A pessoa carnal, das 5 que eu vou citar aqui, é a pior que tem. Porque a carnal, ela não tem temor de Deus. Ela não se arrepende, ela continua na casa de Deus, orando, profetizando, pregando, mas continua na prática do pecado. Esse é o crente carnal, é o tipo de pessoa carnal. O crente fraco não, é aquele que espiritualmente está fraco, que espiritualmente se escandaliza com algumas coisas dentro da casa de Deus, mas permanece lá. Porque o apóstolo Paulo vai nos falar que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele está fraquinho, mas está lá. Romanos capítulo 14, versículo 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-os. Não me contenta sobre dúvida. E por que Paulo fala isso? Porque para os crentes de Roma, tudo era motivo de discussão. Tudo era motivo de questionamento, de crítica. E tem muitas pessoas que ficam fracas na fé, principalmente novos convertidos, porque não aguentam a pressão psicológica que sofrem dentro da igreja. Porque ser crente, irmão, não é ser santo. Ser crente é um processo de santificação. Errou, levantou, caiu, levantou. Isso que é ser santo. Estar caído e levantar-se. E aqui Paulo vai falar no versículo 2: porque um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. Então há pessoas que pela sua fraqueza na fé, ela se escandaliza por pouca coisa. Não precisa ser uma coisa tão forte ou tão grande, mas são pessoas que na maioria das vezes são radicais, porque elas saem lá do mundo e vêm para a casa de Deus. E elas são totalmente radicais, né? Não pode usar brinco, não pode usar calça, não pode usar bermuda, não pode usar sapatão, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Então, esses tipos de pessoas fracas, elas não são maduras espiritualmente para discernir, para ter bom senso, para ter compreensão. E tem pessoas que também estão dentro da igreja há 30 anos que são fracas na fé. Porque se elas veem uma pessoa do mundo entrar, se converter, elas se escandalizam. Se elas veem, Paulo vai falar: olha, tomai cuidado com os fracos da fé. Se ela vê uma prostituta se converter, ela se escandaliza. Se ela vê um homossexual se converter, ela se escandaliza. Pessoas fracas na fé, que dizem que aquela pessoa é crente nada, daqui a pouco ela está fora. Que é Deus nada, que isso aí é fogo de palha, não quer nada com Deus. Então tem pessoas dentro da casa de Deus que tem uma mentalidade fraca, uma mentalidade, irmãos, idiota, de julgamento. A Bíblia vai falar lá em Tiago capítulo 3, versículo 1, diz assim: quem te colocou como juiz? Diz para mim, pastor Edson Ramos quer saber, quem te colocou como juiz? Está lá em Primeira Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 1. Quem te colocou como mestre? Então, em vez de você ficar julgando alguém, murmurando contra alguém, eu e você temos que ajudar essa pessoa na sua fraqueza. Sabe como você ajuda uma pessoa fraca na fé? Mandando uma mensagem pelo WhatsApp para ela, versículos bíblicos, discipulando ela, orando por ela, falando: olha, hoje tal hora eu vou orar, aqui de casa e você ora está aí. Isso é discipulado, isso é fortalecer na fé. E essa característica do evangelho nós perdemos, porque ninguém mais quer discipular ninguém, ninguém mais quer orientar ninguém, é só julgamento, é só condenação, um quer ser melhor do que o outro, pastores contra pastores, obreiros contra obreiros que dizem: esse pastor aí não vai tomar o meu lugar, essa irmã aí, quem é ela? Irmãos, o sangue de Jesus tem poder. E é isso que Paulo aqui em Coríntios ele vai repreender também sobre os crentes carnais. Os crentes carnais falavam que um era de Paulo, outro de Jesus, outro de Cefa, outro de Apolo.
Aí Paulo vai falar assim: meus irmãos, um planta, o outro colhe, mas quem está o crescimento é Deus. Então não sejamos fracos na fé a ponto de lançarmos no mundo quem Deus trouxe para dentro da igreja. Não, nós, eu e você, não sejamos covardes na fé. Não sejamos covardes na fé, não sejamos fracos na fé, de derrubarmos o nosso irmão que acabou de entrar agora. E se você vê que tem um irmão fraco na fé, ajude ele, coloque ele de pé, porque Deus te colocou para isso. O quinto tipo de pessoa que Paulo vai falar, ele vai falar aqui em 1 Coríntios 3, ainda no versículo 1: mas como a carnais, como a meninos em Cristo. O quinto tipo de pessoa que tem dentro da igreja é o crente imaturo, é o crente menino, sabe? Aquele crente menino que ele não cresce e não deixa ninguém crescer. Ele está anos na igreja, já era para ser líder de escola bíblica dominical, já era para ser auxiliar, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, missionário, pastor. Tem 10 anos na igreja, mas não faz nada. Não faz nada. E ainda critica quem faz. É o crente imaturo, é o crente menino, que não tem maturidade. Aqui em Hebreus, capítulo 5, versículo 11, Hebreus 5:11 vai falar assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes para ouvir, porquanto vós são negligentes para ouvir. Aí o versículo 12: porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessidade que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de comida sólida. Então quem escreve a carta aos Hebreus, nós cremos que foi o apóstolo Paulo, ele fala: olha, pelo tempo você já era para ser mestre, era para vocês ser doutor, mas vocês ainda estão no leitinho, vocês eram para estar na comida sólida. É por isso que tem muitos obreiros que começam hoje e daqui um ano já são pastor, já são líderes de mocidade, de jovem, dirigente de congregação. Por quê? Porque ele tem a maturidade suficiente que a obra precisa. E aquele irmão que está na igreja há 10, 15, 20 anos, que não recebe oportunidade para nada, ele começa a culpar A, começa a culpar B, mas ele não consegue olhar para ele e ver que a culpa é dele. Então que nós possamos entender que há 5 tipos de pessoas dentro da igreja e há 5 tipos de pessoas pelo mundo. Pessoas naturais, que tudo para ela é normal. A minha mãe costumava falar que tais pessoas não fede e nem cheira, elas não influenciam em nada, não influencia em nada. Tudo para essa pessoa é normal. Ela está na religião, ela é católica, ela é evangélica, ela é espírita, ela é sei lá o que é, ela nem sabe o que ela é, mas ela não tem compromisso com nada, com religião nenhuma. Ela é aquela música que o Zeca Pagodinho canta: deixa a vida me levar, a vida leva eu. É pessoa natural, não tem compromisso com nada, não tem responsabilidade com nada. Falamos também aqui da pessoa espiritual, que é o crente maturo, que tem o discernimento de Deus, que busca as coisas espirituais. Também falamos do pior tipo de pessoa que existe dentro da igreja e pelo mundo afora, que são as pessoas carnais, que um dia provaram de Deus e se desviaram, e estão desviados dentro da igreja. Tomam Santa Ceia, pregam, ministram, louvam, estão desviados dentro da igreja. São pessoas carnais, pessoas sem caráter. Falamos também das pessoas fracas. Essas pessoas precisam da nossa ajuda na fé. E também falamos das pessoas imaturas, que precisam de maturidade na obra de Deus.
Que Deus em Cristo vos abençoe. Obrigado por ter me ouvido até aqui. Participe conosco, se inscreva, passe esta mensagem para que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e abençoe os demais ouvintes. Aqui eu deixo a minha palavra, pastor Edson Ramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.